Uma das coisas que a gente vai aprender hoje é que toda a questão de múltipla escolha, ela tem algumas partes, ok? São 3 partes básicas que compõem uma questão de múltipla escolha. A primeira parte delas, a gente vai chamar de suporte. O suporte, ele pode ser várias coisas, né? Por exemplo, o suporte, ele pode ser um texto, né? Que é uma coisa muito comum. E quando eu falo texto, escrita, linguagem escrita, pode ser uma reportagem de jornal, pode ser um trecho de um livro, certo? Pode ser um artigo científico, uma poesia, um conto, uma letra de música. Tudo que tiver escrito numa questão, no suporte, eu vou chamar de texto. E esse texto, ele tem obrigatoriamente uma coisa chamada fonte. E se você não prestar atenção na fonte do texto, você está correndo um grande risco de errar a opção. Ainda mais nos dias atuais, né? Está em muita evidência a questão das fake news. O que são fake news? São informações que não têm uma fonte confiável. Esses dias aí eu dei um print num post patrocinado do Google. O Google. Esses posts que aparecem para você sem você seguir, aparece como patrocinado. Estava escrito assim, ó. A pergunta mais importante dos dias atuais é... A gente poderia dizer assim, a origem da vida, né? Não. A pergunta mais importante da atualidade chama-se qual é a fonte? A pergunta mais significativa nos dias atuais é saber a fonte daquela informação que você está obtendo. Por quê? Porque se ela for uma fonte confiável, você vai entender que aquele conteúdo é um conteúdo verdadeiro. E se a fonte não for confiável, você pode correr o risco de estar diante de uma informação falsa, um falso conhecimento, uma pseudociência, que a gente chama aí hoje em dia de fake news. Na verdade, esse fake news é uma coisa bem antiga, né, gente? Isso começou lá no Jardim do Éden, né? Quando a serpente chegou lá para Eva e falou assim, come essa fruta aqui e tal, que você vai ter o conhecimento aí do bem e do mal. E quando Eva chega para Adão, Adão vai pegar aquela fruta e fala assim, vem cá, mas da onde você tirou isso aí? O que Eva vai falar? Qual foi a fonte dessa informação? A fonte foi a serpente. Ou seja, começou há muito tempo. Informação falsa. De onde veio a informação que você tem? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente vai analisar um texto qualquer, tem que ver a fonte, porque o suporte, ele pode ter mais de um texto. Você pode ter que comparar textos. Certo? Por exemplo, é muito comum numa prova de concurso terem 2 trechos de reportagens de jornais diferentes. 2 textos, um é de uma revista científica, o outro é de um blog da internet. Qual das 2 fontes é mais confiável? Certo? Uma revista científica que tenha a consideração, no caso, o aval da comunidade científica, ou de um blog na internet, um canal do YouTube. Não que todo canal do YouTube ou todo blog na internet seja não confiável, tá, gente? Tem um canal do YouTube lá chamado Geoeducador, que é bastante confiável. E tem um blog também chamado geoeducador.blogspot.com, que é muito confiável, vocês podem confiar nessa fonte aí. Mas lá, cada postagem lá embaixo tem uma fonte. Ok? Eu costumo dizer que quando eu vou pegar o meu Instagram e vou postar alguma coisa qualquer, eu posso postar sem legenda. Mas quando eu pego o meu Instagram, o Geoeducador, e coloco alguma coisa, dá mais trabalho. Eu tenho que ler para saber se eu não estou falando uma coisa errada. Eu tenho que botar a fonte daquilo que eu estou postando. Porque se eu for pego lá compartilhando uma informação falsa, isso me tira a credibilidade do meu canal. Então, no meu Instagram eu posto qualquer coisa. Memes, fotos. Tem quantos inscritos? Pouquíssimos. No YouTube tem mais.
Eu comecei agora com esse negócio de Instagram. Mas eu tô dizendo... Não, no YouTube que eu tô falando. 1.400, eu acho. Um pouquinho. É pouquinho. Então, o que acontece? Quando a gente vai pegar e analisar a fonte, isso aqui a gente está considerando um suporte do texto, para saber se a informação é verdadeira ou não.